Bem-vindo de volta! Começa agora a quarta parte da aula 29 de MA 091 Matemática Básica, que trata de zeros de funções polinomiais. Nesta parte da aula, resolveremos dois exercícios envolvendo os zeros dessas funções polinomiais. Nesse exercício, queremos encontrar as raízes desta equação mostrada aqui no enunciado, sabendo que uma dessas raízes é x igual a 7. Além disso, depois de encontrar as raízes, desejamos escrever este polinômio que está do lado esquerdo da equação na forma fatorada. Comecemos então pela determinação das raízes. Já sabemos que uma das raízes é x igual a 7. Sendo assim, o nosso polinômio p de x, que é 3x ao cubo menos 26x ao quadrado mais 33x mais 14, pode ser escrito na forma p de x igual a x menos 7 vezes um certo polinômio q de x. Esse fator x menos 7 usa aquela raiz 7 dada no enunciado e tem a forma x menos a. Para determinar aquele polinômio q de x, usamos a expressão q de x igual a p de x dividido por x menos 7, que é obtida dividindo os dois lados desta equação por x menos 7. Sendo assim, para determinar este polinômio q, vamos usar o bom e velho algoritmo de Ruffini. Vou então colocar aqui o nosso diagrama do algoritmo de Ruffini e nesse diagrama já indicarei aqui do lado esquerdo a raiz conhecida, que é 7, e aqui do lado direito os coeficientes do polinômio p, que são 3, menos 26, 33 e 14. Se você se lembra desse algoritmo, o primeiro passo consiste em simplesmente descer aquele coeficiente 3, depois multiplicamos a raiz conhecida, que é 7, por 3, que está aqui, obtendo assim 21, que é anotado na linha do meio na coluna seguinte. Efetuamos em seguida a soma desses dois termos que estão nessa coluna, que nos fornece menos 5. Passamos então para o próximo passo, que consiste em multiplicar o coeficiente 7 por menos 5, que dá menos 35, seguido da soma de 33 com menos 35, que dá menos 2. Aí então multiplicamos 7 por menos 2, que dá menos 14. E somamos esse último valor com o 14 que está acima dele, obtendo aqui ao final o coeficiente 0. Encerramos assim os passos do algoritmo de Ruffini, obtendo aqui os coeficientes do polinômio q e aqui o valor do resto. Sendo assim, q de x será dado por 3x ao quadrado menos 5x menos 2. Repare que o grau de q, que é 2, é igual ao grau de p, que é 3, menos uma unidade. Além disso, como esperávamos, r de x é igual a 0. Como sabíamos que x igual a 7 é um zero do polinômio p, o nosso resto teria que ser zero. Se isso não ocorresse, teríamos errado em algum passo do método de Ruffini. Muito bem, agora que obtivemos então o polinômio q, podemos encontrar as outras raízes da equação original resolvendo q de x igual a 0, ou seja, resolvendo a equação 3x ao quadrado menos 5x menos 2 igual a 0. Como temos aqui uma equação quadrática, vamos resolvê-la usando o método de Bhaskara. Nesse caso, então, vamos encontrar o discriminante, que será igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é menos 2. Temos, então, 25 mais 24, que nos fornece 49. De posse do discriminante, encontramos x fazendo x igual a menos b, que dá menos 5, mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes o coeficiente a, que é 3. Neste caso, então, x é igual a 5 mais ou menos 7 sobre 6.
Temos então duas raízes para a equação. A primeira raiz é x1 igual a 5 mais 7 sobre 6, que dá 12 sobre 6, que é 2. E temos x2 igual a 5 menos 7 sobre 6, que vai dar menos 2 sextos, ou seja, menos 1 terço. Desta maneira, as raízes da equação são x igual a 7, que já tinha sido dada no enunciado, x igual a 2 e x igual a menos 1 terço. Para concluir o exercício, resta-nos escrever p de x na forma fatorada. Neste caso aqui, p de x vai ser igual a 3, que é o coeficiente do termo de maior grau no polinômio, então 3, que multiplica x menos a primeira raiz, ou seja, x menos 7, vezes x menos a segunda raiz, que é 2, vezes x menos a terceira raiz, que é menos 1 terço. Obtemos, então, finalmente, x mais 1 terço. Observe que o sinal que aparece na frente do número na forma fatorada é sempre o oposto ao sinal da raiz. Temos, assim, um polinômio de grau 3, 3 raízes, 3 fatores lineares e mais a constante 3 aqui na frente. No nosso segundo exercício, vamos encontrar as raízes desta equação de grau 4 e vamos escrever na forma fatorada este polinômio que aparece do lado esquerdo da equação. Neste caso, então, embora não conheçamos nenhuma raiz e o polinômio tenha grau 4, reparamos que é possível fatorar já de cara x à quarta menos x ao cubo menos 20x ao quadrado, colocando x ao quadrado em evidência. Então, já que x ao quadrado é a menor potência de x no polinômio, teremos x ao quadrado vezes, dividindo x à quarta por x ao quadrado, obtemos x ao quadrado. Agora, dividindo menos x ao cubo por x ao quadrado, obtemos menos x. E, finalmente, dividindo menos 20x ao quadrado por x ao quadrado, obtemos menos 20. Então, esta é a forma fatorada do lado esquerdo da nossa equação. A equação é, então, esse produto igual a zero. Mas sabemos que o produto AB igual a zero somente se A igual a zero ou se b igual a zero. Neste caso, então, teremos x ao quadrado igual a zero ou x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Acontece que a equação x ao quadrado igual a zero tem uma única raiz, que é x igual a zero. Então, daqui concluímos que simplesmente x igual a zero. E, a partir dessa segunda equação, vamos encontrar as raízes que faltam. Neste caso, então, considerando x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero e aplicando o método de Bhaskara, temos o discriminante igual a menos 1, que é b, ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 20. Isso, naturalmente, fornece 1 mais 80, que, por sua vez, é igual a 81. Então, o discriminante é 81 e temos x igual a menos b, ou seja, menos menos 1, mais ou menos a raiz do discriminante, raiz de 81, dividido por duas vezes o coeficiente a, que neste caso é 1. Isso nos fornece x igual a 1 mais ou menos 9 sobre 2. Temos, assim, duas raízes. A primeira é x1 igual a 1 mais 9 sobre 2, que dá 10 sobre 2, que vem a ser 5. E temos também x2 igual a 1 menos 9 sobre 2, que é menos 8 sobre 2, ou seja, menos 4. Concluímos, portanto, que as raízes são x igual a zero, que é a solução da primeira equação que aparece aqui, x ao quadrado igual a zero, e também x igual a 5, e, finalmente, x igual a menos 4. Concluindo o exercício, como o nosso polinômio p de x era igual a x ao quadrado,
que multiplica x ao quadrado menos x menos 20. Isso aqui vai ser igual a x ao quadrado. E agora, escrevendo este polinômio entre parênteses na forma fatorada, temos o coeficiente 1 que está aqui na frente, vezes x menos 5, que é a primeira raiz, vezes x menos 4, que é a segunda raiz. Isso nos fornece esse 1 que não vamos introduzir aqui, vezes x ao quadrado, vezes x menos 5, vezes x mais 4, o que conclui o nosso exercício.